Oi, gente, como vocês estão? Eu sou Noêmia Soares e esse aqui é o cantinho onde eu ajudo você a confeccionar a sua própria peça de crochê. E você é muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu vou ajudar você a confeccionar essas duas peças de crochê. Essas duas peças, gente, é um conjunto saída de praia, ou você pode usar como saída de praia. Se colocar um forrinho, você pode usar como uma peça para você sair aí para qualquer canto que você quiser. Bom, vamos primeiro começar falando da parte de cima, que é a primeira peça que a gente vai fazer aqui no vídeo, que é essa blusinha, gente. Olha que maravilhosa que ela é. Nós vamos começar fazendo essa blusinha, ela é assim, ó, aqui é a parte de cima, a parte do decote, né? Ó. Aqui ela tem uma abertura aqui do lado. Deixa eu mostrar bem certinho pra vocês aqui, ó. Ela tem essa abertura aqui do lado, onde a gente passa o cordãozinho pra amarrar. Ela é assim. E eu fiz ela como um top, ela é bem curta, vocês podem ver que ela é curtinha. Mas você pode fazer da maneira que você quiser. Você pode fazer ela comprida até a cintura, ó. Como você pode também fazer um top. Você que escolhe o tamanho que você vai querer fazer a sua blusinha, tá? E essa blusinha aqui, ela é tamanho para um busto de 90 centímetros. Deixa eu mostrar aqui pra vocês onde eu tiro a medida para iniciar. Eu tiro a medida aqui do meu busto, assim, ó. Do busto da pessoa que você vai fazer a peça, ó. Tira aqui do busto e inicia por essa medida, tá? Então, a minha blusinha aqui, ela é para um busto de 90 centímetros. Ó, ela tem aqui 90 centímetros, tá? Aqui. Deixa eu ver aqui, que eu esqueci de medir ela antes, mas aqui, ó, o comprimento total da minha blusinha é de 33 centímetros. O comprimento do ombro até aqui embaixo na barra é 33 centímetros, tá? Aqui, ó, a parte da cava, ela é 20 centímetros, 23 centímetros, eu coloquei aqui a parte da cava. 23 centímetros, tá? Então, daqui da barra até onde comecei a diminuição da cava, tem 10 centímetros, tá bom? E essa blusinha, ela serve tanto para o tamanho M como para o tamanho G, tá bom? O tamanho G ela vai ficar mais justinha, para o tamanho M ela já vai ficar um pouquinho mais larguinha, ok, gente? Bom, agora vamos passar para a parte da calça. Aqui nesse vídeo, gente, eu ensinei essas duas peças, tá? Eu ensinei a calça e ensinei a blusinha, tudo aqui nesse vídeo. Primeiro a gente fez a blusa e depois a gente fez a calça. Aqui tá a calça, ó. Ela tem aqui um cos de 70 centímetros. Coloquei um elástico de 70 centímetros aqui no cos, tá, gente? Coloquei esse barbantinho aqui. Aqui, ó, a largura aqui do quadril, ela é de 110 centímetros, o quadril, 110 centímetros, tá? O comprimento aqui da calça, o comprimento total da calça, deixa eu olhar agora, que eu também esqueci de medir, vou medir agora com vocês aqui, ó. O comprimento total da minha calça é de 90 centímetros, ficou o comprimento total do cos até na barra aqui, até na barra da calça aqui, 90 centímetros. Tá bom? Deixa eu ver aqui o diâmetro de cada perna. Calma aí, gente. Tô medindo tudo agora que eu esqueci de medir. Ó, o diâmetro aqui de cada perna, aqui, ó, é 30 centímetros. Então, dá 60 centímetros o diâmetro de todinho aqui da perna, tá? Então, aqui, essa calça aqui, ela veste tamanho G. E ela também veste para tamanho M, tá? Fica um pouquinho mais larguinha no corpo. O tamanho G vai ficar bem justinho no corpo. E o tamanho M vai ficar mais larguinho um pouquinho no corpo, tá bom? Eu vou colocar uma fotinho aqui do lado pra vocês verem como que ela fica no corpo, tá bom, gente? Então, agora vamos para os materiais que eu utilizei pra fazer essas duas peças. Eu vou pegar aqui, eu esqueci tudo de trazer, esqueci de pegar tudo pra mostrar pra vocês. Ó, eu utilizei aqui o Fioane. Não é porque eu utilizo o Fioane que você também tem que utilizar o Fioane. Você pode utilizar o fio da sua preferência, porque a gente faz as nossas peças sob medida. Então, você vai fazer com a sua medida. Então, o fio e a agulha pode ser da sua preferência. Não precisa ser somente o fio que eu utilizei aqui. Então, eu utilizei 5 novelos desse Diane. E o novelo de número 5 restou isso aqui, gente. Muito pouquinho, ó. Bem pouquinho que restou do novelo de número 5.
Mas porque eu utilizei só 5 novelos, porque a blusinha, gente, a blusinha eu fiz ela num cropped, é bem curtinha, ó. Se você for fazer a blusinha mais compridinha, pra você fazer o tamanho G, igual eu fiz aqui, você vai precisar de 6 novelos, tá? Se a sua blusinha for mais compridinha, se não for assim um top igual eu fiz aqui. Bom, então eu utilizei 5 novelos para fazer a minha peça e eu trabalhei com agulha de número 2. A agulha você pode trabalhar com a numeração de agulha que você quiser, não precisa ser a mesma numeração de agulha que eu usei aqui. Tanto o fio como a agulha fica ao seu critério, porque você vai fazer sobre a sua medida, tá bom? Se você for fazer o conjuntinho para saída de praia, não precisa de forro. Agora, se você quiser fazer o conjuntinho para você usar no seu dia a dia, e para você sair, para você passear, eu vou dar uma sugestão aqui para você. Ó, aqui tem esse shortinho aqui, ó, que a gente compra, esse shortinho, muitas de nós mulheres gostamos de usar por baixo da saia, né? Quando usamos saia, nós usamos esse shortinho. Você pode estar comprando esse shortinho, tem de várias cores, tá? Você pode estar comprando para você usar por baixo da calça, tá? Aí se você fizer o cropped, você pode estar comprando um top bem bonitinho para você colocar por baixo, ou um sutiã bem bonitinho. Se você fizer a blusinha até na cintura, você pode estar comprando essas blusinhas assim, ó, de alcinha, que é do mesmo material do shorts, estica também, ó, para você estar usando por baixo e não ter necessidade de colocar forro, tá bom? Se você quiser o conjuntinho pro seu dia a dia. Agora, se for saída de praia, aí você não precisa colocar forro nem nada, porque você vai usar com biquíni, né? Bom, agora deixa eu mostrar aqui pra vocês. E eu usei aqui também, gente, pra colocar no cós da calça, eu usei esses elásticos. Ó, esse elástico aqui, ele era bem larguinho assim, ó, eu cortei no meio. Ó, cortei no meio pra deixar ele fininho, mas ele era larguinho assim. Cortei ele no meio e esse elástico é a medida da cintura, tá? Eu tirei a medida da cintura pra poder colocar esse elástico no cós da calça. E usei também aqui essas ponteiras, gente, ó. Usei 4 ponteiras dessa pra colocar no cordãozinho da blusa e no cordãozinho da calça. Então, foram 4 ponteiras, assim, tá bom? Então, gente, eu acho que é isso. Tudo que tinha de falar eu já falei. Eu acho que não tem mais nada pra falar. Então, vamos agora conferir o passo a passo. Essa blusinha, nós vamos iniciar ela com a medida do nosso busto. No meu caso aqui, o meu busto é de 90 centímetros. Então, eu vou iniciar a minha blusinha com 90 centímetros, tá? Então, aqui, ó, eu vou iniciar fazendo correntes. Aqui eu só vou fazer um exemplo, só para vocês saberem como a gente vai trabalhar o desenho do ponto, tá? Então, eu inicio fazendo correntes. E essas correntes... Caiu um negócio aqui, gente. Essas correntes, eu não vou, por enquanto, não vai ser a minha medida ainda. Eu só vou fazendo correntes, tá? Você vai fazer da mesma forma, só fazer correntes, várias correntes. Depois de você ter feito uma quantidade X de correntes, agora você vai voltar trabalhando um ponto baixo para cada uma das correntes. Então, você vai pular a primeira corrente, vem na segunda e vai colocar um ponto baixo. E assim, nós vamos trabalhando um ponto baixo para cada corrente, ó. Cada correntinha, vamos colocar um ponto baixo. E aí, gente, aqui, ó, nós vamos fazendo os pontos baixos e vamos medindo na fita métrica. E a gente vai fazendo uma carreira de ponto baixo nas correntes até atingir o tamanho que a gente precisa para nossa blusa. No meu caso, aqui eu vou colocando os pontos baixos na corrente, por isso que a gente faz bastante correntes. Nem que sobra depois, a gente pode desmanchar o que sobra e depois a gente utilizar para aí finalizar o nosso trabalho, ou desmancha e pega o pedaço de fio, né, que a gente desmanchou, e amarra no novelo para a gente continuar o nosso trabalho. Ó, é só ir fazendo ponto baixo. E aí, no meu caso, eu vou fazer até alcançar os 90 centímetros aqui, ó, que é o tamanho que eu preciso para minha blusa, tá? Só ir colocando pontos baixos. E aí, quando você alcançar o tamanho aí do seu busto, pode ser os mesmos 90 centímetros que o meu aqui, ou às vezes é 80 centímetros, ou às vezes é 100 centímetros, ou 45 centímetros, ou enfim. A medida que você tirou aí do seu busto é que você vai usar aqui agora nessa carreira de ponto baixo, tá bom? Depois que você fizer a primeira carreira
com o tamanho desejado, aqui, gente, eu vou dar uma dica pra vocês. Se você quer a sua blusinha, a sua medida exata, você faz, então, com a sua medida exata do busto que você tirou. Tipo, se a sua medida aí do busto for 80 centímetros, então você faz esse cordão aqui com 80 centímetros. Se você quer a sua blusinha folgada no seu corpo, bem soltinha, porque é uma saída de praia, aí você pode fazer, vamos dizer aí que o seu busto é 80 centímetros, então você faz com 85 centímetros ou 90 centímetros. Aí vai ficar uma blusinha bem folgadinha, tá? Se você quer ela bem justinha mesmo, bem apertadinha no seu corpo, então se o seu busto for 80 centímetros, você faz com 75 ou 70 centímetros aqui, tá? Que daí ela vai ficar bem justinha no seu corpo, tá bom? Bom, depois que você fez aqui a sua medida certinho, o que sobrar de corrente aqui não tem problema, porque depois você pode desmanchar e o pedaço de fio que ficou aqui, você pode utilizar depois, tá bom? Então agora, ó, a gente vai virar o trabalho. Eu sempre gosto de virar o trabalho para depois fazer as correntes, tá? Tem gente que faz as correntes, depois vira, aí a corrente fica torcida. Eu prefiro virar o trabalho primeiro, depois fazer as correntinhas para levantar o primeiro ponto alto, tá bom? Aí eu venho aqui, ó, dentro do ponto baixo, ó, vou buscar o meu fio e vou fazer aqui, ó, 1, 2, 3, que me dá a altura de um ponto alto. Vou laçar a minha agulha, vou vir no próximo ponto e vou colocar um ponto alto. Então, agora, eu vou colocar um ponto alto para cada ponto da base. Até o final da carreira, tá? Um ponto alto. Aí você vai me perguntar, Noêmia, esse ponto é múltiplo de quanto? Não tem, gente, eu não coloco múltiplo não, só coloco os pontos e depois, quando é no finalzinho, se não dá a quantidade de pontos certinho, a gente faz aí uma maracutaia e termina a nossa carreira, que depois eu explico pra vocês se ficar faltando ponto pra você contar certinho a sua carreira, tá? Depois de você ter trabalhado toda a carreira em ponto alto, agora nós vamos para a terceira carreira. E esse ponto, gente, ele é feito somente em 2 carreiras, tá? A gente vai ficar repetindo 2 carreiras que eu vou mostrar aqui pra vocês. Então, a primeira carreira do desenho do ponto vai ser da seguinte forma. Aqui, gente, nós vamos fazer da seguinte forma. Vou colocar, venho aqui, ó, no ponto alto. E vou fazer aqui 2 pontos altos. Então, eu vou subir 3 para dar a altura de um ponto alto. E venho no próximo ponto alto e vou colocar mais um ponto alto. Esses 2 pontos altos vai ser os nossos pontos de borda. Então, a gente vai levar eles até o fim da nossa blusinha, tá? Fazendo esses 2 pontos altos para iniciar. Vou laçar a minha agulha sem nenhuma corrente de espaço. Eu vou contar aqui, ó. 1, 2, 3. Venho no 4º ponto alto. Aqui, eu vou colocar um grupo com 5 pontos altos. Então, eu coloco aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aí, eu vou laçar a minha agulha novamente e vou contar. 1, 2, 3, venho no 4º ponto, novamente um grupo com 5 pontos altos. Então, nós vamos fazer assim até o final da carreira, só grupinhos de 5 pontos altos. Não vamos fazer nenhuma corrente de espaço. Aí, vamos pular 3 pontos da base. No 4º ponto, a gente sempre vai fazer um grupinho com 5 pontos altos. E lá no final, a gente vai pular 4 pontos e terminar com 2 pontos altos de borda, igual os 2 pontos altos de borda que fizemos aqui no início, tá bom? Então, aqui, ó, não faço nenhuma corrente de espaço, laço a agulha, vou pular 1, 2, 3, venho no 4º ponto, 5 pontos altos. Aqui eu já tô completando a carreira, então tá assim o meu trabalho, o seu também deverá estar assim. Aqui, gente, eu não vou fazer nenhuma corrente de espaço, vou laçar a minha agulha e aqui eu tenho só 4 pontos. Eu não tenho os outros 2 pontos que eu precisava de ter aqui pra pular os 4 pontos aqui. Então, como eu só tenho 4, eu vou pular 2 e vou trabalhar os últimos.
Ah, Noêmia, mas pra mim sobrou só 3. Então, você pula só 2 aqui, tá? Faz o grupinho no terceiro ponto e trabalha o restante aqui. Assim, pula 2 e trabalha 2, tá? Sempre dá pra dar um jeitinho pra finalizar aqui, se não sobrou a quantidade certa de ponto. Dá o seu jeitinho aí, que nós somos brasileiros e nós sabemos dar o nosso jeitinho, né? Quem não é brasileiro também sabe. E aí, fica assim, ó, tá? Aqui só pulei somente 2 pontos e finalizei os últimos 2 pontos, tá bom? Agora, gente, ó, essa é a primeira carreira do desenho do ponto. Agora eu vou mostrar pra vocês como trabalhar a segunda carreira do desenho do ponto. E aí a gente vai ficar trabalhando essas duas carreiras. Nós vamos trabalhar agora a segunda carreira, depois nós voltamos a trabalhar a primeira, trabalhamos a segunda, e assim vai até o final da nossa blusinha. Então aqui, como eu falei, esses 2 primeiros pontos de borda, a gente vai manter ele, tá? Então, eu vou vir aqui e vou fazer 2 pontos altos para iniciar. E aqui no início, eu vou fazer 2 correntes de separação. Vou laçar a minha agulha, vou vir aqui, ó, no grupinho de 5 pontos altos, eu vou pular 2 e venho no do meio e vou fazer aqui um ponto V simples. Então, eu coloco um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto, no mesmo ponto de base, fazendo aqui um ponto V simples. Aí, eu vou fazer 1, 2, 3 correntes, vou laçar a minha agulha e venho no outro grupinho. Vou pular os 2 primeiros e venho no terceiro e vou colocar o ponto V simples. Fazendo um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto no mesmo ponto da base. Nós vamos trabalhar dessa forma toda a carreira, sempre com 1, 2, 3 correntes de separação, laço. Venho no próximo grupinho, pulo o primeiro e o segundo ponto e venho no ponto do meio e vou fazer o ponto V simples. Lá no final, a gente vai terminar com 2 correntes de separação e 2 pontos altos de borda. Aqui, terminei a minha carreira de ponto V simples. Então, são essas 2 carreiras que formam o nosso desenho do ponto. Quando você faz a carreira de ponto V simples, o seu trabalho parece que vai ficando assim, ó, tá? Parece que aqui vai fazendo isso. Só que depois, quando você volta a trabalhar essa carreira de pontos altos, o seu trabalho fica certo aqui, tá? Vai dando uma acertada e vai ficar retinho assim. Bom, então aqui agora, nós vamos voltar a trabalhar a primeira carreira aqui de 5 pontos altos, de grupinhos de pontos altos. Então, aqui, ó, eu vou repetir os meus 2 pontos altos de borda. Então, eu faço aqui o primeiro ponto e o segundo ponto. Aqui, eu vou repetir as 2 correntes de separação. Vou laçar, vou vir aqui dentro do meu ponto V e vou colocar o grupo de 5 pontos altos. Dois, 3, 4, 5. Aí, aqui, a única diferença é que ao invés de eu laçar a agulha e já vir aqui pra dentro, eu não vou fazer isso. Daqui pra frente agora, eu vou fazer o seguinte, fiz os 5 pontos altos, eu venho aqui nas 3 correntes e vou colocar um ponto baixo. Vou laçar e vou vir aqui dentro e vou fazer 5 pontos altos. Fiz aqui 5 pontos altos, venho aqui nas 3 correntes, coloco um ponto baixo. E assim vou repetindo até o final. Venho aqui dentro do ponto V, 5 pontos altos. Repito isso toda a minha carreira. Terminei aqui a minha carreira de ponto alto. Agora, eu vou repetir a carreira de V. Vou virar. Vou repetir aqui os 2 pontos altos de borda. Então, eu venho aqui no ponto alto, vou buscar o meu fio, vou fazer 1, 2, 3. Venho no próximo ponto, ponto alto. Aí, eu vou fazer 2 correntes de separação, vou laçar,
Vou vir aqui no terceiro ponto, no ponto, pulo 2 pontos, venho no terceiro e vou fazer aqui o meu ponto V. Coloco um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto no mesmo ponto de base. E agora, de um ponto V a outro, eu coloco 3 correntes de separação. Vou laçar, venho no grupinho, no próximo grupinho, pulo os 2 primeiros pontos, venho no ponto do meio e faço o ponto V. Então, vamos trabalhar assim até o final. 2 correntes, ponto alto. E lá no final, a gente termina com 2 correntes de separação e 2 pontos altos de borda. Terminei aqui a minha carreira de ponto V, volto a repetir a carreira de grupinhos de pontos altos. Então, aqui eu viro, vou fazer os 2 pontos de borda. E 2 correntes de separação. E venho aqui dentro, 5 pontos altos, dentro do ponto V simples. E, feitos 5 pontos altos, venho aqui nas correntes, coloco um ponto baixo. Laço, venho dentro do ponto V e vou colocar 5 pontos altos. Fiz 5 pontos altos, venho aqui nas 3 correntes e vou colocar ponto baixo. Então, nós vamos repetindo assim, todo aqui a nossa blusa. A gente vai repetir essas 2 carreiras. Aqui, pessoal, você que manda quantas carreiras você vai fazer para começar a cava da manga da nossa blusa. Se você quer uma blusa que pegue na sua cintura, então, você vai medir com a fita métrica da sua cintura até debaixo do seu braço, para ver quantos centímetros dá. No caso, você pode fazer aqui, se você quiser, até na sua cintura, você pode trabalhar aqui a base de 20 centímetros, tá? Ou às vezes até menos, dependendo do tamanho do seu corpo. Então, você vai medindo. Se você quer uma blusa um pouquinho mais acima da cintura, então você vai colocar aqui a base de uns 15 centímetros. Se você quer a blusa ainda mais curta, você pode trabalhar aqui a base de 10 centímetros, tá bom? Então, entre 20, 10 e 15 centímetros pro tamanho de uma blusa, para você começar a cavar a manga. Ah, mas eu quero um vestido, quero trabalhar um vestido. Se você quiser trabalhar um vestido aberto, na lateral, assim, aberto, igual a gente vai fazer a blusa, aberto na lateral. Então, mas você quer um vestido, então você vai ver qual é o comprimento que você quer pro seu vestido. Vamos dizer que seu vestido é 80 centímetros, o comprimento total do seu vestido. Mas a cava é 20 centímetros, então você vai trabalhar aqui 60 centímetros, aí você vai começar a fazer a cava da manga e trabalhar 20 centímetros de cava de manga. Se você quer 80 centímetros, mas a sua cava é 18 centímetros, então você trabalha aqui 62 centímetros, aí começa a cava da manga e trabalha mais 18 centímetros, porque 62 com 18 dá 80, né? E assim sucessivamente. Você vai ver qual é o tamanho da sua cava para descobrir o tamanho, a quantos centímetros você precisa trabalhar aqui se você quiser um vestido, tá bom? Bom, mas eu quero um vestido todo fechado. Então, quando você faz aqui a primeira carreira de ponto baixo, você já fecha aqui. Aí, não precisa os pontos de borda, esses 2 pontos de borda, você trabalha sem os pontos de borda, somente esses pontos, carreira circular, tá? Trabalhando assim, carreira circular. Aí, a cava da manga vai ser todos da mesma forma que eu vou mostrar aqui pra vocês. Vai trabalhando circular, 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 até alcançar o tamanho que você precisa aqui pra iniciar a cava, tá bom? Eu não quero uma blusinha aberta do lado, eu quero uma blusinha aberta na frente, então você vai fazer a blusinha aberta na frente, aqui, ó. E aí, separar aqui as cavas, trabalhar as cavas da maneira que eu vou ensinar aqui. Você pode, ó, divide aqui do lado,
trabalha essa parte, essas duas partes da frente, a parte das costas, cavando da forma que eu vou ensinar aqui pra você, tá bom? Não quero de lado. Se você não quiser a abertura aqui de lado, é só você fazer isso aqui, dividir as cavas aqui e trabalhar essa parte, depois essa parte e depois a parte das costas, cavando da forma que eu tô ensinando aqui. Aí, no caso aqui, a parte da frente não se cava, sobe direto, porque aqui não é manga. As mangas vai ser aqui na lateral. Então, aqui é só subir reto, tá? Pra fazer a blusa aberta na frente, ok? Então, você vai trabalhar aqui os centímetros que você precisa. Eu vou fazer aqui o meu e volto já. Depois de você ter trabalhado as carreiras necessárias aqui para começar a cava da sua manga, qual é o próximo passo que você tem que fazer? Você tem que contar quantos grupinhos de 5 pontos altos você tem aqui ao longo de toda a sua carreira, tá? No meu caso aqui, eu tenho 48 grupinhos de 5 pontos altos. É só ir contando os grupinhos aqui, ó. No meu caso, eu tenho 48 grupinhos de 5 pontos altos. E eu preciso dividir agora minha blusa ao meio, porque eu vou trabalhar agora separadamente a parte das costas e a parte da frente separado, tá? E vamos fazer aqui a cava das mangas. Então, como eu tenho 48 grupinhos aqui, eu preciso dividir em duas partes iguais. Então, eu vou pegar 48 e vou dividir por 2, que vou ficar com 24 grupinhos para a parte da frente e 24 grupinhos para a parte das costas, tá bom? Ah, mas o meu deu um número ímpar, eu tenho 47. Então, você coloca 23 grupinhos para a parte das costas e 24 grupinhos para a parte da frente. Quando dá número ímpar, você coloca um grupinho a mais para a parte da frente, tá bom? Que não tem problema nenhum. Bom, então aqui eu vou contar 24 grupinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24. Então, aqui eu tenho o grupinho de número 24, eu vou marcar com esse aqui, ó, não tem outra coisa para marcar aqui, nem outra cor de fio, então eu vou marcar com isso daqui. Você marca com o que você quiser o grupinho de número 24. Então, até aqui, nós temos a parte da frente. E desse grupinho, esse próximo grupinho aqui, ó, que eu vou colocar aqui, que se você contar daqui até lá no primeiro, também vai dar 24. Quer ver? Ó, eu vou colocar aqui, vamos marcar esse daqui, que esse grupinho é da parte das costas, tá? Então, vamos contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24, tá bom? Então, nós marcamos aqui os dois, ó, esse daqui é para esse lado e esse daqui é para esse lado. Agora, a gente vai ficar trabalhando, vamos trabalhar primeiro essa parte, fazendo diminuição. Quando terminar essa parte, aí a gente volta a trabalhar essa outra parte da mesma forma que a gente trabalhou essa daqui, tá bom? Então, agora, é só ir trabalhando, fazendo diminuição. Aqui, ó, nessa lateral, nós vamos ter uma manga, então, a gente já vai começar a fazer a diminuição aqui pra manga. E quando chegar aqui no marcador, a gente vai fazer a diminuição pra outra manga. Depois que eu fiz a divisão aqui, eu trabalhei essa parte das costas, tanto faz das costas ou da frente, já fazendo aqui a cava das mangas, ó. E aí, eu trabalhei essa daqui pra poder ter um exemplo, como fazer. E agora, eu vou mostrar pra vocês como eu fiz essa parte aqui, porque as duas partes são iguaizinhas. Aqui tá meio amassadinho porque tava dobrado, tá, gente? Já tentei fazer ele ficar retinho, mas não quis ficar não, porque ele tava dobrado, então ficou marcadinho aqui, tá? Aí, gente, agora eu vou mostrar pra vocês como eu fiz essa diminuição aqui pra fazer a cava das mangas, tá? Então, a gente já fez aqui a contagem, a divisão, que eu marquei aqui, mostrei pra vocês, né? Marquei aqui. E aí, agora, eu vou trabalhar essa parte aqui, mostrando pra vocês como fazer a cava, tanto aqui quanto aqui, que é pra manga, tá? Então, você pode me seguir aqui, fazendo aí no seu trabalho. Aqui eu cortei o fio, né, porque eu já fiz a outra parte, você não precisa cortar, pode continuar aí, tá bom? Pra fazer a sua diminuição. Deixa eu dar um zoom aqui, pra ficar melhor pra vocês enxergarem. Aqui, ó, eu vou fazer normal, vou subir 3 correntes pra dar a altura do ponto alto.
e um ponto alto no próximo ponto alto. Esses pontos de borda a gente vai seguir sempre. Gente, vocês vão estar ouvindo barulho de pedreiro, tá, gente? Não tem jeito, não tem como eu esperar eles pararem o trabalho para poder gravar. Então vai ser eu e os pedreiros, tá bom? Bom, fiz as duas correntes, os dois pontos altos inicial. Pronto, tava passando um caminhão aqui na frente. Agora, eu vou trabalhar, ó, não vou fazer nenhuma corrente de espaço, que já é a diminuição, e já vou vir aqui fazer um ponto V. E agora eu vou trabalhar desta forma, até chegar lá no marcador. Então, eu já fiz aqui a minha primeira diminuição, tá, gente? Que é não fazendo as duas correntes, ó. E agora, trabalho aqui o ponto V. Agora, vamos trabalhando normal, até chegar lá onde eu tenho o outro marcador. Gente, eu comecei essa blusa com vocês, eu tava na viagem, e agora eu tô terminando, já estou em casa, tá? Por isso, a diferença aqui da mesa, tá bom, gente? Fiz aqui os meus pontos V's, cheguei aqui onde eu tenho o marcador, ó, eu tenho os dois marcadores aqui. Aqui, onde eu tenho o marcador, eu vou até retirar esse marcador daqui, porque agora eu não vou precisar dele mais. Então, aqui, ó, vou cortar para retirar. Vou retirar ele, e agora eu chego aqui, vou fazer da seguinte forma. Eu venho aqui, ó, eu vou pular o primeiro ponto e venho no segundo ponto. Aqui eu vou fazer o meu ponto V. Um ponto alto, duas correntes e um ponto alto. Agora, eu preciso dos dois pontos de borda. Como eu vou fazer? Eu vou laçar, vou vir no próximo ponto e vou colocar um ponto alto, sem nenhuma corrente de espaço, tá? Laça, ponto alto, vou laçar e vou vir no próximo ponto e vou colocar ponto alto. Pronto, ó. Assim ficou a minha parte da frente. Aqui eu vou cortar também esse marcador, porque eu também não preciso mais. Eu só tô cortando porque eu já tenho a outra parte pronta, tá, gente? Se você não tem pronta e querer continuar a deixar o marcador, deixa até você fazer a outra parte. Bom, feito isso aqui, agora nós vamos ficar trabalhando desse lado e fazendo diminuição. Ó, agora eu vou voltar com a minha carreira. Aqui eu vou fazer os dois pontos de borda. Então, eu venho aqui e vou iniciar com dois pontos altos. Não vou fazer nenhuma corrente de espaço. Vou laçar, vou vir aqui dentro do ponto V. Ao invés de eu colocar 5 pontos altos, eu vou colocar somente 3. 1, 2 e 3. Ponto baixo. E agora eu sigo fazendo 5 pontos altos dentro dos pontos V's. Normal, tá? Aí eu vou fazer aqui, sigo normal aqui agora. Lá no final da carreira, a gente vai novamente fazer a diminuição, aí eu volto pra mostrar pra vocês. Chegando aqui no final, vamos finalizar do jeito que a gente iniciou. Então, eu vou vir aqui, vou colocar um ponto baixo. Vou vir aqui no ponto V, vou colocar 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Não faço nenhuma corrente de espaço e venho aqui fazer os meus 2 pontos altos da borda. 1 e 2. Vamos virar e voltar o trabalho. Então, os 2 pontos altos da borda, a gente sempre vai repetir, tá, gente? Igual a gente vem repetindo desde o início. Então, aqui, eu vou fazer os 2 pontos altos.
Agora, eu vou laçar a minha agulha, sem nenhuma corrente de espaço, laço a agulha, aqui eu tenho 3 pontos altos. Eu vou pular o primeiro e venho no do meio e vou colocar um ponto alto somente. Não faço ponto V aqui, tá? Coloco um ponto alto somente. Vou laçar. Não, aqui eu faço 2 correntes. Vou laçar e vou vir aqui e vou fazer o meu ponto V. Deixa eu conferir na outra lateral para ver se tá igual. Já conferi lá no outro lado que eu já fiz, tá tudo igualzinho. Então, sempre é bom, quando você faz um lado, quando você vai fazer o outro lado, você sempre confere para você fazer sempre igual, tá? Para não ter diferença nos lados. Agora, eu faço aqui 3 correntes e vou continuar aqui os meus pontos V. E lá no final, eu vou finalizar da mesma forma que iniciei. Cheguei aqui no final, fazer 2 correntes, laço, pulo o primeiro ponto, venho no segundo, faço um ponto alto, laço e venho aqui fazer os 2 últimos pontos. Eu pulo o terceiro ponto, venho no próximo aqui e vou fazer os 2 últimos pontos da minha borda. Viro, vou iniciar a próxima carreira com diminuição. Vou fazer os 2 pontos altos de borda. Laço sem nenhuma corrente de espaço, vou pular o ponto alto que tenho aqui, vou vir aqui dentro do ponto V e vou fazer 3 pontos altos. Já fazendo aqui a minha diminuição. Então, ficou assim, ó. 2 pontos altos de borda e dentro do ponto V, 3 pontos altos. Ponto baixo e sigo desta forma agora, fazendo o grupinho de 5 pontos altos, até chegar lá na outra extremidade, que a gente faz também diminuição. Para finalizar aqui a carreira, eu vou finalizar com 3 pontos altos dentro do ponto V. Laço e venho aqui nos 2 últimos pontos e faço os meus 2 últimos pontos da borda. Viro, 2 pontos altos para iniciar. Venho aqui nos 3 pontos altos, no ponto do meio, coloco um ponto alto. 2 correntes. E continuo aqui com os meus pontos V. Cheguei aqui no final da carreira, faço 2 correntes. Vou laçar, venho no ponto do meio, coloco um ponto alto. Laço e vou finalizar aqui os meus 2 pontos da borda. Vamos fazer aqui mais uma diminuição. Vamos diminuir mais uma vez aqui. Então, eu viro. Vou subir os 2 pontos da borda. Vou laçar, vou vir aqui dentro do ponto V
e vou colocar 3 pontos altos, fazendo aqui mais uma diminuição. E agora, sigo normalmente até na outra extremidade. Cheguei novamente aqui no final da carreira, vou fazer 3 pontos altos aqui. 1, 2 e 3. Vou laçar. E venho aqui fazer os 2 últimos pontos da borda. Vou virar. Espaço meio curto, mas bora lá. Aqui eu vou subir os meus 2 pontos de borda. Então, eu mostrei pra vocês, gente, passo a passo, certinho das diminuições, tá? Nessa lateral. Desta mesma forma, vocês vão fazer a outra lateral, porque as duas laterais são iguaizinhas. Então, essa mesma diminuição, vocês vão fazer na outra lateral. Aqui, não faço nenhuma corrente de espaço, venho aqui. Vou colocar o ponto alto. Faço 2 correntes. E continuo aqui com os meus pontos V's. Chegando aqui no final da carreira, vou fazer 2 correntes, um ponto alto no ponto do meio. Laço e finalizo aqui com os meus 2 pontos altos de borda. Então, a partir de agora, gente, nós não vamos mais fazer diminuição. Então, a gente vai trabalhar agora a carreira de vai e vem sem fazer diminuição, tá? Aqui, eu vou virar o meu trabalho e vou voltar. Deixa eu soltar a linha aqui. Ó, eu viro e volto. Vou fazer aqui os 2 pontos de borda. Duas correntes de separação, venho aqui e vou trabalhar os 5 pontos altos normal. Então, agora a gente não faz mais diminuição, tá, gente? É trabalhar normal agora, carreira de vai e vem. Eu já vou mostrar aqui pra vocês. 3, 4 e 5. Ponto baixo. Aqui, nós vamos ficar trabalhando agora a carreira de vai e vem, igual eu fiz aqui, ó. Carreira de vai e vem, deixa eu diminuir aqui o zoom. Ó, vamos ficar trabalhando agora a carreira de vai e vem, até alcançar aqui, ó, o tamanho da cava, tá? Quantos centímetros tem a sua cava? 20, 22 centímetros, 24, 26, ó, aqui, ó. Eu tenho aqui 23 centímetros de cava, tá? Trabalhei 23 centímetros. Então, agora eu vou fazer da mesma forma aqui. Já não vou fazer mais diminuição, vou trabalhar reto, subir reto agora, carreira de vai e vem, até alcançar aqui os 23 centímetros, da mesma forma que fiz nessa outra lateral. Vocês vão fazer a mesma coisa também. Quando vocês alcançar aqui o tamanho da cava que vocês precisam, aí corta o fio, amarra o fio novamente na outra lateral e vão trabalhar a outra lateral com as mesmas diminuições que mostrei aqui pra vocês. E carreira de diminuição que eu trabalhei aqui foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras de diminuição, tá? Na 8ª carreira a gente já não faz mais diminuição, tá bom, gente? Então, eu vou finalizar aqui essa lateral, daí eu volto mostrando pra vocês como está o meu trabalho e pra gente continuar aqui para fazer a união dos ombros e o acabamento da nossa blusinha.
Muito barulho de pedreiro, né, gente? Muito barulho, mas não tinha como esperar os pedreiros continuar aqui a gravar as aulas para vocês. Cheguei aqui no final da carreira, faço 2 correntes, pulo o ponto alto que tá aqui sozinho e venho aqui nos 2 últimos pontos e faço os meus 2 pontos da borda. Então, aqui trabalhei sobre a última diminuição também na outra extremidade. Agora, é como falei, só fazer carreira de vai e vem, sem fazer diminuição. Então, aqui, ó, viro. Vou fazer aqui os meus 2 pontos de borda. Duas correntes e o ponto V. Então, é isso, gente. Aqui já fizemos todas as nossas diminuições. Agora, só vamos subir reto. Terminei aqui as 2 laterais. Então, essa aqui é uma parte. E aqui, ó, contando somente a carreira de grupinho de ponto alto, então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 carreiras de grupinhos de ponto alto. Aí, juntando as 2 carreiras, que é grupinhos de ponto alto e a carreira de ponto V, eu tenho um total de 34 carreiras, o comprimento total aqui da minha blusa. Então, aqui é uma das partes, e aqui juntando, nós temos a outra parte, ó. E aí, aqui tem as mangas, na lateral aqui fica as mangas, e aqui é a abertura da nossa blusa, onde a gente vai colocar o cordãozinho para poder fechar. Bom, feito assim as 2 partes, agora nós vamos fazer a união dos ombros, para poder separar aqui o ombro do nosso decote aqui. Para unir o ombro, eu vou unir, aqui eu vou contar 1, 2, 3 grupinhos. Eu peguei aqui os marcador, agora vamos contar aqui, ó. Deixa eu aproximar mais aí, isso. Nós vamos contar aqui, ó, 1, 2, 3 grupinhos. Eu vou marcar com o marcador no ponto baixo aqui, ó, depois do 3º grupinho. Coloco aqui o marcador. E da mesma forma aqui do outro lado, eu vou contar 1, 2, 3 grupinho e vou colocar o marcador no ponto baixo depois do grupinho. E da mesma forma, eu vou fazer aqui na outra lateral. Vou contar 1, 2, 3 grupinhos e vou colocar o marcador aqui, ó, no ponto baixo depois do 3º grupinho. Assim. E aqui da mesma forma. 1, 2, 3 grupinho e coloco o marcador no ponto baixo depois do 3º grupinho. Se você quiser o ombro mais largo, você pode unir mais grupinho aqui, tá? Eu vou unir só 3, você pode unir 4, você pode unir a quantidade de grupinho que você quiser aqui, para a largura do seu ombro, tá bom? Bom, então, feito isso, agora eu vou fazer aqui a primeira união do ombro. Eu vou unir aqui com a própria agulha de crochê, não cortei o fio, vocês estão vendo que eu não cortei o fio. E vou unindo assim, ó. As 2 carreiras, as 2 laterais têm igual quantidade de carreira, ó. Então, aqui, eu só vou juntar as 2 assim, e vou unindo com ponto baixíssimo. Deixa eu só finalizar aqui. Eu gosto de deixar para finalizar, depois que eu unir os ombros, aí eu provo a peça para ver se fica boa. Se ela tá boa, aí eu finalizo. Dou um nozinho aqui para finalizar, colo, pingo um colinho de cola, enfim. Antes de experimentar a peça, eu não finalizo, tá? Então, vou deixar esse pontinho aqui. E vamos aqui fazer a união do nosso ombro. Então, aqui, ó, só vou juntar as 2 partes, assim, colocar as 2, bem assim. Tá vendo? E vou unindo aqui com ponto baixíssimo, ó. Eu pego o ponto lá de trás
Ó, e vou fazer um ponto baixíssimo, assim. Aí eu venho no próximo ponto da frente, com o ponto de trás, ó, ponto com ponto, e vou fazer um ponto baixíssimo. Aqui eu tenho duas correntes, tá vendo que eu tenho duas correntes aqui? Eu vou colocar minha agulha no meio aqui das duas correntes, ó. Coloco aqui no meio e vou fazer um ponto baixíssimo. Agora eu venho no primeiro ponto alto do grupinho com o primeiro ponto alto do outro grupinho, ó. Faço um ponto baixíssimo. Venho no próximo ponto alto com o próximo ponto alto e vou fazer ponto baixíssimo. No próximo ponto alto, ó, um ponto alto por vez, ponto baixíssimo. Ó, no próximo ponto alto e no próximo ponto alto e faço um ponto baixíssimo. Agora eu venho aqui, ó, no último ponto alto com o último ponto alto e faço um ponto baixíssimo. Aqui eu tenho ponto baixo, eu introduzo no ponto baixo e no ponto baixo do outro lado. Ponto baixíssimo. Agora eu tenho primeiro ponto alto com o primeiro ponto alto do outro grupinho. Faço ponto baixíssimo. Então, eu vou fazendo isso até chegar onde eu tenho o marcador, só com ponto baixíssimo. Ó, chego aqui, ponto baixíssimo. Cheguei aqui nos marcadores, vou retirar e vou fazer a união até onde estavam os marcadores, que são no ponto baixo, logo após o grupinho. Então, aqui eu vou unir os dois últimos pontos do grupinho. Aqui eu tenho o ponto baixo com o ponto baixo de lá. Vou unir fazendo um ponto baixo aqui. Faço uma corrente e aqui eu já posso cortar o fio. Aí eu coloco o fio lá no outro ombro e faço a mesma união. Ó. Aí aqui ainda não vou arrematar o ponto, que eu vou experimentar para ver como ficou. Ó, e a união aqui vai ficar assim, esse ressaltado, não tem problema. Do lado avesso, ele fica assim, ó. E aqui é o lado direito da nossa peça, que ficou assim. Os ombros já unidos, já experimentei também, tá tudo certo, viu, gente? Aqui, ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Se você não quer que fique esse ressaltado pro lado direito da sua peça, é só você deixar ele pro lado avesso e usar esse lado avesso pra fora, tá? E deixar essa parte aqui pra dentro. O meu vai ficar assim, tá? Vai ficar do lado direito essa nervurinha aqui. Bom, com os dois ombros já unidos, então essa parte já ficou pronta. Não vou fazer nenhum acabamento aqui no decote. O decote vai ficar assim. Aqui a parte da manga também não vai ter acabamento, vai ficar assim, tá? Agora eu vou vir aqui embaixo, onde eu tenho as correntinhas sobrando, e vou desmanchar essas correntinhas. Eu só desmanchei o nozinho que dei para iniciar. E aí eu vou colocando a agulha assim, ó, e desmanchando as correntinhas. Agora, pessoal, nós vamos fazer o barbantinho para amarrar na lateral. Aqui eu peguei 4 cabos do fio Anne, do mesmo fio que tô trabalhando. Eu peguei aqui 4 cabos. E aí eu peguei uma agulha de número 5 milímetros, tá? Você pega a maior agulha que você tiver aí. Se você não tiver uma número 5, você pega a maior que você tiver. E aí, agora nós vamos fazer o cordão. Então, eu peguei aqui 4 cabos. Esses 4 eu vou deixar 2 pernas para um lado e 2 pernas para o outro, tá?
Então aqui, ó, para iniciar, eu vou dar o meu nozinho inicial. Vou apertar bem. E agora eu vou dividir, ó, 4 pernas, 2 cabinhos para um lado e 2 cabinhos para o outro. Vou colocar o meu dedo aqui no meio, tá vendo, ó? Vou colocar assim. Meu dedo vai ficar assim no meio e eu vou trabalhar aqui fazendo o cordão. Então eu pego aqui, ó, por dentro, assim, coloco o fio sobre a agulha e vou lá no outro, busco o meu fio e faço correntinha. Nós vamos trabalhar a correntinha assim, ó. Venho no fio da frente, laço, assim, ó. Vou bem devagarinho pra vocês entenderem, ó. Laço aqui no fio da frente, tá vendo? Eu lacei. Vou lá no de trás e vou fazer uma corrente. Novamente, ó. Venho no fio da frente, laço. Vou lá no fio de trás, busco e faço uma corrente. Novamente, ó. Laço o fio da frente. Vou lá no de trás, uma corrente. Tá vendo? Ó, com o dedo no meio dos dois, ó. Coloco o meu dedo aqui, seguro assim. Aí venho aqui, ó. Entrando aqui por dentro, laço a minha agulha. Vou lá no de trás, ó, busco e faço uma corrente. Ó, laço aqui no da frente, vou lá no de trás, uma corrente. Laço da frente. Fazendo bem devagarinho para vocês entenderem, tá? Ó. Correntinha diferente só. Laço da frente, vou lá no de trás e busco. Ó, venho no da frente, vou lá no de trás, faço uma corrente. E nunca aperta, deixa sempre as correntes sair todas do mesmo tamanho, tá? Pro cordãozinho ficar bem uniforme. Ó, laço o fio da frente, busco o de trás e faço uma corrente. Laço o fio da frente, busco o de trás e faço uma corrente. Laço o fio da frente, busco o de trás e faço uma corrente. Laço o fio da frente, busco o fio de trás, uma corrente. Ó, vamos fazer isso aqui. Eu vou fazer até mais ou menos, talvez 1 metro, 1,5 metros, talvez nem isso. Eu vou fazendo aqui o meu cordão, ó. Se você não conseguir, de todo jeito, você não conseguir fazer assim, você pode fazer correntinhas normal e depois você faz um ponto baixo para cada correntinha e pronto, seu cordão já fica pronto, tá? Se não conseguir fazer esse, faça com correntinhas normal. Terminei aqui o cordãozinho, ó. Aí, quando eu vou tecendo, eu já estico ele. Eu puxo pra ele já chegar no tamanho. E aí, pronto. Ficou prontinho aqui o meu cordão. Agora, eu vou colocar ele aqui na blusa. Como que eu fiz aqui? Eu marquei a primeira carreira onde a gente começou a diminuição. Então, nós começamos aqui a diminuir a carreira. A gente fez 6 carreiras de grupinho de ponto alto, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carreiras de grupinho de ponto alto, contando todas as carreiras, dá 12 carreiras, tá? Aí, nessa carreira, eu comecei a diminuir. Eu marquei aqui. E da mesma forma, eu fiz aqui do outro lado. Marquei também a carreira que comecei a diminuir. Agora, eu vou colocar o cordão a partir da carreira que comecei a diminuir. Então, aqui, ó, eu venho e só vou colocando aqui o cordão. Eu coloquei as ponteiras aqui na ponta, tá? E aí, vou colocando aqui o cordão, ó. Um de um lado e o outro do outro. E deixando as duas perninhas do mesmo tamanho. Seguro aqui as duas perninhas e puxo para elas ficarem do mesmo tamanho aqui, ó. E aí, aqui, eu já posso retirar esse marcador. E eu vou passar aqui o meu cordão até chegar embaixo na barra. Ó, passei as duas pontas aqui, tá vendo, ó? Passei as duas pontas. Agora, aqui dentro eu cruzo as duas pontas, ó. Uma pra lá, outra pra cá. Aí, eu vou pular, ó, pulo um buraquinho e venho no próximo. Vou introduzir aqui o meu cordão.
Da mesma forma aqui do outro lado, ó. Pulo um buraquinho e venho no próximo. Introduzo aqui. Vou fazendo assim até chegar embaixo, ó. Chegou aqui, eu vou cruzar novamente o cordão, ó. Cruzo eles. Um para um lado, outro para o outro. E agora eu vou enfiar de fora para dentro. Ó, pulo um buraquinho e venho no segundo e coloco de fora para dentro. Da mesma forma do outro lado. Pulo um buraquinho e venho no próximo. Coloco de fora para dentro. Cruzo novamente os dois e venho aqui, ó. Pulo um buraquinho de dentro para fora. Coloquei aqui o cordãozinho, então ficou assim. Terminei aqui embaixo na barra. Aí aqui agora a gente amarra. E tá tudo certo aqui. Então, aqui a nossa blusinha já ficou pronta, gente. Já ficou finalizada, ó. Agora, a gente vai iniciar, vamos fazer a calça agora. Vamos reservar a blusinha, que a gente vai iniciar a calça. Aqui, gente, para iniciar a calça, eu fiz também um cordão de correntes, com bastante correntes. Daí, eu vim colocando um ponto baixo para cada corrente, até dar o tamanho do quadril. Porque aqui a calça nós vamos iniciar com a medida do quadril. E o cordão aqui, gente, pode esticar, tá? Você estica o seu cordão assim, ó. Vai fazendo, vai esticando ele, pra ele dar o tamanho certo já com o ponto já chegado no lugar, tá? Então, não tem problema esticar o cordão aqui pra você tirar a medida. Que aí vai dar certinho. Então, aqui eu tenho uma medida de 110, tá? Pra um quadril de 110. Feito aqui o meu cordãozinho, agora eu vou fechar em círculo. Porque aqui nós vamos trabalhar a calça, então a gente vai trabalhar a carreira circular. Vamos fechar aqui. Em círculo. Então, eu fecho aqui, deixa eu pegar direito para ela não ficar torcida. Pro cordão não ficar torcido, né? Então, vou aqui bem direitinho. Isso, e vou fechar aqui. Fechar no primeiro ponto baixo com ponto baixíssimo. Aí, essa correntinha da mesma forma, depois eu desmancho ela, dou uma amarradinha aqui pra ficar certinho aqui, ó, porque aqui vai ficar abertinho, tá vendo, ó? Depois eu vou unir aqui, dar um nozinho e cortar o fio, tá? E aqui eu não vou precisar de cortar o fio, porque depois eu vou fazer o cos da calça aqui, então eu já uso esse fio da correntinha pra fazer o cos da calça. Aqui eu vou fazer 1, 2, 3 correntes que me equivalem a um ponto alto e mais 4 pontos altos, porque aqui a gente já vai começar a trabalhar os grupinhos de 5 pontos altos. Ó, fiz aqui um grupinho de 5 pontos altos, vou laçar a minha agulha, vou vir na base, vou contar 1, 2, 3, venho no quarto ponto e vou repetir o grupinho de 5 pontos altos. Vamos fazer assim toda a carreira. Aqui, fiz toda a minha carreira com os grupinhos de 5 pontos altos, então meu trabalho tá assim. Aqui eu vou fechar, eu fiz o último grupinho, e aqui, gente, os grupinhos... você precisa fazer número par de grupinhos. No meu caso aqui, eu fiz 58 grupinhos. 58, por que número par? Porque depois eu vou dividir em duas partes, que é a parte da frente e a parte das costas, tá? E aqui, você faz um número par, que quando você dividir por 2, dá número ímpar. Igual aqui no meu caso, eu fiz 58 grupinhos. 58 dividido por 2 vai dar 29. Então, eu vou ficar com o número ímpar de grupinho para cada lado. 29 para a parte da frente e 29 para a parte das costas. E eu já explico para vocês por que tem que ser número ímpar para a parte da frente e número ímpar para a parte das costas, tá bom? Mais na frente eu vou explicar e vocês vão entender. Então, aqui, ó, eu fiz 58 grupinhos.
58 dividido por 2 deu 29, então eu fiquei com o número ímpar. E aí eu conto aqui, desde o primeiro grupinho aqui, ó, primeiro grupinho que fiz, eu conto 29 grupinhos. Contei 29, que deu aqui. Aí eu coloquei o marcador entre meio, o 29 e o 30, tá? Ó, entre meio eles. Nessa outra parte, até no último grupinho aqui, também tenho 29 pontos. Então, eu fiquei com 29 para frente e 29 para as costas, tá? No seu caso aí, se você fizer e der um número, na divisão, der um número par, por exemplo, você faz aqui 50, vamos ver quanto, 56. 56 dividido por 2, que vai dar igual, ó, se você coloca 56 grupinhos e divide por 2, vai dar 28. A divisão, então vai dar um número par, já não vai dar certo. Então você tem que fazer para quando você dividir por 2 dar um número ímpar, tá? Ou 27 para cada lado, ou 29 para cada lado, ou 31 para cada lado, ou 33 para cada lado, tá? Ou 25 para cada lado, desde que dá número ímpar para cada lado, tá bom? Então no meu aqui deu 29 para cada lado. Agora eu vou ficar trabalhando na parte da frente, diferente da parte das costas. Aqui eu fechei na terceira correntinha com ponto baixíssimo, vou caminhar com ponto baixíssimo no ponto da frente. Agora, todas as vezes nós temos que caminhar com ponto baixíssimo, tá, gente? Porque nós não estamos trabalhando mais carreira de vai e vem, nós estamos trabalhando carreira circular. Então, eu trabalho com ponto baixíssimo até o ponto do meio, no caso eu passo 2 pontos e venho no terceiro ponto. A partir daqui eu vou iniciar fazendo 3 correntes que me equivalem a um ponto alto, mais 2 correntes de separação para fazer aqui o ponto V. E agora, gente, aqui nós vamos trabalhar a parte das costas, e a parte das costas eu vou trabalhar com ponto alongado. Todos nós vamos trabalhar a parte das costas com ponto alto alongado. Como que faz o ponto alto alongado? Ó, vou fazer 1, 2, 3 correntes, vou laçar, vou vir aqui no ponto do meio e vou colocar um ponto alto alongado. Como que eu faço? Ó, eu tiro o ponto, deixo na agulha, tiro novamente o ponto e a laçada e tiro, fecho aqui o meu ponto. Então eu fiz um ponto alto alongado. Se você não queira trabalhar alongado, às vezes você não entende fazer o ponto alongado, faz com 2 laçadas, ó. 2 correntes, aí você dá 2 laçadas na agulha, que vai ser a mesma coisa de trabalhar com ponto alto alongado, tá? Ó, tiro uma vez, tiro 2 vezes e tiro 3 vezes. Então, a parte das costas nós vamos trabalhar assim, tá? Ó, 1, 2, 3 correntes. Vou laçar, vou vir aqui, ó, vou laçar 2 vezes, tá? Então, vamos fazer ponto alto duplo para vocês entenderem, ó. Tiro 1, tiro 2 e tiro 3. Faço 2 correntes e novamente 1, 2, 3 e fecho o ponto. Então, vai ficar assim, os pontos vão ficar bem grandes, tá? Então, ó, 1, 2, 3 correntes. Vou laçar e vou vir no próximo. Então, nós vamos fazer assim, eu vou trabalhar aqui até chegar aqui no marcador. Vocês vão fazer a mesma coisa, tá, gente? Faz os grupinhos de ponto alto, divide por 2, marca a metade certinho, tá? Porque uma metade é a parte da frente, a outra metade é a parte das costas. Então, a gente vai trabalhar diferente a parte da frente com a parte das costas, por isso que tem que achar a metade e marcar, tá bom? Então, aqui nós estamos trabalhando a parte das costas. Então, aqui trabalhei os 29 pontos V da parte das costas com ponto alto duplo. Agora aqui eu vou trabalhar os 29 pontos V da parte da frente, daí eu já não vou trabalhar com ponto alto duplo, eu vou trabalhar com ponto alto normal. Então, aqui, ó, eu vou laçar a minha agulha e vou vir aqui, vou trabalhar um ponto alto normal, ó. Que daí ele vai ficar menorzinho. Trabalhando ele normal. E aqui eu vou marcar o primeiro ponto V da parte da frente, para mim não me perder. E agora eu vou trabalhar os outros 29 pontos V que tá faltando aqui, com ponto alto normal.
Terminei aqui os meus pontos V em ponto alto normal, então fica bem maior, ó, aqui ponto alto duplo e aqui ponto alto normal. Agora eu vou iniciar os grupinhos de 5 pontos altos, trabalhar a parte das costas com ponto alto duplo, e quando eu chegar na parte da frente, eu vou trabalhar os grupinhos de 5 pontos altos com ponto alto normal. Trabalhei aqui por a parte da frente está com 11 centímetros e a parte das costas está com 13 centímetros, tá? A parte das costas maior do que a parte da frente. Então, aqui na frente eu tenho 11 centímetros e aqui nas costas eu tenho 13 centímetros, tá? Deixa eu falar quantas carreiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 carreiras, tá, gente? Tanto na parte da frente como na parte das costas, 13 carreiras. E agora nós vamos fazer a segunda divisão, que é para formar, vamos achar o meio aqui para nós fazer o gancho da nossa calça. Por isso que eu falei para vocês que para cada lado fazer número ímpar de grupinho, porque agora a gente precisa de deixar um grupinho sozinho no meio para formar o gancho da calça, tá bom? Então aqui, ó, eu tenho 29 grupinhos para a parte da frente, 29 grupinhos para a parte das costas. Então o que eu vou fazer? Eu vou esquecer um grupinho e vou ficar com 28. 28 dividido por 2 dá 14. Então, eu vou pegar 14 grupinhos para um lado, depois deixar um grupinho no meio e 14 grupinhos para o outro lado. Então, eu conto aqui, ó, da parte da frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. E vou marcar aqui o grupinho de número 15. E aí, pro outro lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Esse daqui é a parte da frente, tá? Agora, vamos para a parte das costas, que é a mesma divisão. Então, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vamos marcar o grupinho de número 15. E aí, pro outro lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, esse daqui é a parte das costas. E aqui a gente já tem o meio da nossa peça, que aqui, ó, é onde a gente vai começar a fazer o gancho da nossa calça. Aí, aqui, para esse lado é uma perna, para esse lado é a outra perna. E aqui no meio é o gancho. Então, agora a gente vai começar a trabalhar o gancho da calça. Aqui, ó, eu vou fazendo normal, ó. Essa parte aqui é a parte das costas, que eu vou trabalhar agora com ponto alto alongado. Então, eu vou trabalhando normal até chegar ali no meio, onde a gente vai fazer os aumentos pro gancho. Eu vou caminhar com ponto baixíssimo até o terceiro ponto e iniciar aqui os pontos V simples. Cheguei aqui onde eu tenho o marcador, eu vou retirar, porque aqui agora a gente vai fazer os aumentos. Eu vou fazer aqui 1, 2 correntes, vou laçar 2 vezes, vou vir aqui no primeiro ponto, vou colocar um ponto alto duplo. Venho no segundo ponto, um ponto alto duplo. Venho no terceiro ponto, vou colocar 5 pontos altos duplo. No terceiro ponto, 1, 2,
3, 4, 5. E vou marcar aqui nos 5 grupinhos o ponto do meio. Porque aqui, na próxima volta, nós vamos novamente fazer o nosso aumento nesse ponto do meio. Agora, eu continuo aqui, venho no próximo ponto, coloco um ponto alto duplo. No próximo ponto, um ponto alto duplo. Faço 2 correntes, ponto V simples. Cheguei aqui no outro marcador e o aumento vai ser o mesmo, só que aqui, como é a parte da frente, então a gente vai trabalhar ponto alto normal. Então, eu faço 2 correntes, vou laçar uma vez, venho no primeiro ponto, coloco um ponto alto normal, no segundo ponto, um ponto alto normal, retiro o marcador e vou fazer um grupo com 5 pontos altos no mesmo ponto da base. 1, 2, 3, 4 e 5. E aí, devolvo o marcador no ponto do meio, aqui do grupinho de 5 pontos altos, no ponto do meio. E continuo aqui. Um ponto alto no próximo ponto e um ponto alto no próximo ponto. Então, aqui o meu aumento fica assim, ó. Para fechar a carreira aqui no ponto V, eu faço da seguinte forma: eu faço uma corrente, laço a minha agulha, aí eu venho aqui, vou contar 1, 2, venho na terceira corrente e vou fechar aqui com um ponto alto. Bem assim, ó. Agora eu vou laçar a minha agulha e já venho aqui para dentro do ponto V e vou colocar aqui o meu grupo de 5 pontos altos duplo. E assim já comecei a minha carreira dos grupinhos de ponto alto. Cheguei aqui nos aumentos, vou colocar aqui um ponto baixo, vou laçar, vou 2 vezes, vou vir no primeiro ponto, vou colocar um ponto alto duplo. No segundo ponto, um ponto alto duplo. No terceiro ponto, um ponto alto duplo. No quarto ponto, um ponto alto duplo. Agora, onde eu tenho o marcador, eu vou colocar 5 pontos altos duplos. Dessa mesma forma, nós vamos fazer aqui no outro aumento, tá? Eu vou mostrar só esse aumento, o outro vocês fazem com ponto alto normal, tá? Sem ser ponto alto duplo. 2, 3, 4, 5. E aí eu vou marcar o terceiro ponto aqui do grupinho, o ponto do meio. E venho no próximo ponto, um ponto alto duplo. 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 E agora eu venho aqui, prendo um ponto baixo e continuo aqui fazendo os meus grupinhos de ponto alto duplo. Como encerrar a carreira de ponto alto? Então, aqui eu fiz o meu último grupinho de 5 pontos altos. Eu venho aqui, ó, bem nesse ponto, aqui na cabeça do ponto alto que fiz para encerrar a carreira de ponto V, e vou finalizar com ponto baixíssimo. Agora, eu vou caminhar com ponto baixíssimo pelo primeiro ponto alto do grupinho da frente,
no segundo e no terceiro. E aqui eu inicio a carreira de ponto V, fazendo 1, 2, 3 correntes, 4 e 5. 3 que equivale a um ponto alto e 2 de separação. E aqui eu já iniciei a minha carreira de ponto V. Cheguei novamente aqui no aumento. Aqui eu vou fazer 2 correntes. Vou laçar 2 vezes. Vou vir aqui e vou pular 2 pontos altos. Venho no terceiro. Aqui eu vou colocar um ponto V simples. Ó, um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto. Faço 2 correntes, vou laçar 2 vezes, pulo um ponto da base, venho no próximo, coloco um ponto alto duplo, laço 2 vezes, no próximo, um ponto alto duplo, laço 2 vezes, retiro o marcador e aqui eu vou colocar 5 pontos altos duplo. 1, 2, 3, 4, 5. Tudo no mesmo ponto da base. Agora eu devolvo o marcador no terceiro ponto aqui do grupinho de 5 pontos altos. Vou fazer 2 correntes, vou laçar 2 vezes, vou pular um ponto e venho no próximo. Não, perdão. Aqui eu não faço 2 correntes, perdão, gente. Laço 2 vezes, venho no próximo ponto, coloco um ponto alto duplo. Laço 2 vezes e no próximo ponto, um ponto alto duplo. Agora sim, faço 2 correntes, laço 2 vezes, pulo um ponto da base, venho no próximo e vou colocar um ponto V simples. Um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto no mesmo ponto da base. Faço 2 correntes, laço e venho no grupinho fazer o ponto V simples. Então, gente, desta forma ficou aqui no meu aumento. Desse mesmo jeito, nós vamos fazer no outro aumento, só que com ponto alto simples, tá? Aqui eu não vou voltar para mostrar para vocês. Eu mostro como faço aqui e da mesma forma vocês fazem ali, tá bom? Cheguei novamente aqui nos aumentos. Fiz aqui o meu último grupinho de 5 pontos altos. Vou fazer um ponto baixo. Laço 2 vezes. Venho no primeiro ponto. Ponto alto duplo. Laço 2 vezes no segundo ponto. Ponto alto duplo. Ponto alto duplo no terceiro ponto. Ponto alto duplo no quarto ponto. Retiro o marcador e aqui eu faço 5 pontos altos duplo. 1, 2, 3, 4, 5. Aí, coloco o marcador novamente no terceiro ponto, que aqui será o aumento da próxima carreira. Faço um ponto alto duplo para cada um dos pontos altos restantes aqui. E da mesma forma, faço lá no outro lado o aumento, só que ao invés de ser com ponto alto duplo, é com ponto alto simples, que é a parte da frente. E aqui nos aumentos fica assim.
Cheguei aqui novamente nos aumentos e a gente vai trabalhar essa carreira igual a carreira aqui anterior, ó, fazendo o ponto V simples. Então, aqui, ó, eu vou fazer 2 correntes, vou laçar 2 vezes, vou vir aqui, vou pular 2 pontos da base, venho no terceiro e vou fazer aqui um ponto V simples. Um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto no mesmo ponto da base. Faço 2 correntes, vou laçar 2 vezes, vou pular um ponto e venho no próximo. Coloco um ponto alto duplo. Laço 2 vezes, no próximo ponto, um ponto alto duplo. Retiro o marcador e coloco aqui 5 pontos altos duplo. Um, 2, 3, 4, 5. E da mesma forma, nós vamos fazer lá no outro aumento, na parte da frente, só que com ponto alto simples, tá? Fazer a mesma coisa que fizemos aqui, vamos fazer aqui, só que aqui é com ponto alto simples. No próximo, um ponto alto, 2 correntes, pulo um da base, venho no próximo, coloco um ponto V simples. Uma, 2, 3 correntes. E venho aqui no grupinho fazer meu ponto V simples. Então, aqui nos aumentos ficou assim. Então, vocês observam que uma carreira a gente trabalha dessa forma, a outra dessa forma. Ó, vai repetindo, repete essa carreira e essa carreira aqui nos aumentos. Ó, na próxima carreira, a gente vai colocar 5 pontos altos aqui dentro, um ponto baixo aqui, um ponto alto duplo para cada ponto, aqui 5 pontos altos, um ponto alto duplo para cada ponto, ponto baixo na corrente, e vem aqui e coloco o grupinho de 5 pontos altos, da mesma forma que a gente fez aqui nessa carreira anterior. Tá bom? A gente vai repetindo isso, ó. Cheguei aqui novamente nos aumentos e vou fazer assim. Coloco um ponto baixo aqui nas correntes, laço a minha agulha 2 vezes, venho no primeiro ponto, ponto alto duplo. Laço 2 vezes no segundo ponto, ponto alto duplo. Laço 2 vezes no terceiro ponto, ponto alto duplo. Laço 2 vezes no quarto ponto, ponto alto duplo. Laço 2 vezes aqui no quinto ponto, onde tem o marcador, 5 pontos altos duplo. 1, 2, 3, 4, 5. Devolvo o marcador no ponto do meio, aqui dos 5 pontos altos. Ponto alto duplo no próximo ponto, ponto alto duplo no próximo ponto, ponto alto duplo no próximo ponto, ponto alto duplo no próximo ponto. E desta forma, nós vamos fazer do outro lado, só que com ponto alto simples. Aqui, gente, com os aumentos todos feitos, então a parte da frente, ela fica bem menor do que a parte das costas.
Agora aqui, nós vamos colocar uma corrente, vou fazer aqui um cordão de corrente, para poder emendar aqui na parte do fundo. Então, eu vou pegar um outro novelo para pegar o fio. Ó, vou colocar aqui um cordão de corrente. Então, ó, eu dou o nozinho inicial, aí eu venho aqui onde tá o marcador, aqui eu vou retirar. Vou colocar o meu fio. Agora aqui, você que manda quantas correntes você vai colocar. Eu vou colocar aqui 20 correntes. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Coloquei as 20 correntes aqui, aí eu venho aqui do outro lado, retiro o marcador. Vou pegar aqui, ó. E vou passar aqui. E vou finalizar aqui com um ponto baixíssimo e vou cortar esse cordão. Ó, dou duas. Aqui, ó. Corto. E não cortei o fio. O fio que eu tô trabalhando eu não cortei, tá? Ele tá aqui. Aqui eu vou finalizar assim. Então, aqui ficou o fundo da nossa calça. Essa calça, ela vai ficar, ela é tamanho G, tá, gente? Eu já falei pra vocês no início que ela é tamanho G, tá? Então, agora aqui, ó, eu vou continuar, só que agora eu vou trabalhar uma perna, ó. Trabalho um lado da calça, uma perna da calça, depois eu volto, trabalho a outra perna. Então, aqui, eu vou continuar aqui fazendo os meus pontos V's. E agora aqui, gente, não tem mais parte da frente e parte das costas, tá? Vamos trabalhar tudo, agora eu vou trabalhar tudo com ponto alto alongado. Cheguei aqui, eu fiz aqui o meu ponto V, vou fazer 1, 2, 3 correntes, laço. Vou pular 1, 2, venho no terceiro ponto, aqui eu vou colocar um ponto V. 2 correntes, ponto alto, 3 correntes, vou laçar, aí eu vou pular aqui 1, 2, 3, eu venho bem na primeira corrente aqui, ó, na primeira corrente e vou fazer o ponto V. Três correntes, laço, venho na base aqui, vou pular 1, 2, 3, venho na quarta corrente e vou colocar o ponto V. Três correntes, vou contar 1, 2, 3, venho na quarta corrente, coloco o ponto V.
3 correntes, 1, 2, 3, venho na quarta corrente, coloco o ponto V. Três correntes, vou contar 1, 2, 3, venho na quarta corrente, coloco o ponto V. Agora aqui, vou contar 1, 2, 3. Aqui no terceiro eu vou colocar um ponto V. Então, aqui ficou assim, ó. Dessa mesma forma que a gente trabalhou desse lado, nós vamos trabalhar desse lado para fazer a outra perna, tá? Aqui vai ficar o fundo da nossa calça. Fiz aqui uma parte da perna da calça, ó, então tá assim. Aí, aqui acabou o primeiro novelo. Agora, eu vou entrar no segundo novelo. E antes de colocar aqui, pra continuar a perna da calça, eu quero mostrar pra vocês como vamos fazer o acabamento aqui na parte de cima, que é o cós da calça, tá? Então, eu desmanchei aqui as correntes, aquelas correntes que tinha aqui, desmanchei. E aqui a gente vai continuar. Ó, eu vou pegar aqui. Eu vou trabalhar aqui no cós ponto baixo. Eu vou trabalhar carreira de ponto baixo. Só que nessa carreira de ponto baixo, eu vou colocar... Aí, deixa eu passar aqui o fio primeiro. Nessa carreira de ponto baixo, eu tô com os dedos cheios de cola, gente. Eu vou colocar elástico. Ó, eu tenho esse elástico aqui. Eu cortei ele no meio pra ele ficar assim fininho, tá? Pode ser um elástico roliço, também pode ser lastec, você que escolhe o que você quer usar. Então, eu fechei ele em círculo e eu vou trabalhar a carreira de ponto baixo e vou colocando o elástico. Eu não vou colocar somente um elástico, eu vou colocar vários elásticos. Então, eu vou fazer várias carreiras aqui de ponto baixo e cada uma das carreiras eu vou colocar um elástico. Então, aqui, ó, eu vou fazer ponto baixo, ó, seguido do elástico, tá vendo, ó? Ai, gente, a agulha nova, parece que a ponta tá virada, não tá certa essa ponta dessa agulha. Agulha nova. Então, aqui, ó, eu vou trabalhando os pontos baixos. Gente, essa agulha tá errada, essa ponta. Eu perdi uma agulha dessa por causa da ponta, agora eu tô perdendo essa outra também. Ó, vou fazendo assim e colocando... Meu Deus, a agulha tá super torta, gente. Acabei de abrir, de tirar ela agora da embalagem. Ó. E aí, a gente vai seguindo com o elástico. Meu Deus. Eu vou trocar essa agulha. Tem que virar a pontinha dela, gente, tá torta. Tá vendo, gente, ó? Só ir fazendo carreira de ponto baixo. Seguido do elástico. E eu vou arrumar minha agulha aqui, que essa agulha não tá bem certa. Tive que trocar de agulha, gente. Aquela ali não tá dando certo, tá com a ponta totalmente virada. Então, aqui, ó, troquei de agulha. E voltei pra mostrar pra vocês aqui, ó. Só fazer ponto baixo, conduzindo o elástico. Terminei aqui a carreira, colocando o elástico. Agora, eu vou pra segunda carreira de ponto baixo e também na segunda carreira vou colocar o elástico. Todas as carreiras de ponto baixo que eu for trabalhar aqui no cós, eu vou colocando elástico. Não sei ainda quantas carreiras vou trabalhar aqui de ponto baixo.
Aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 carreiras de ponto baixo e em todas as carreiras coloquei elástico. Agora eu vou trabalhar aqui uma carreira de passa-fita, que aí eu vou colocar um cordão aqui nessa lateral. Então eu vou subir 3 correntes, que me equivale a um ponto alto, e no próximo ponto eu vou colocar mais um ponto alto. Vou fazer uma corrente de separação, vou pular dois pontos da base, não, vou pular um ponto da base, venho no próximo, coloco um ponto alto, e no próximo um ponto alto. Uma corrente de separação, pulo um ponto da base, no próximo um ponto alto. E no próximo um ponto alto. Eu vou trabalhando assim, ó. Aí eu vou fazendo esse passadorzinho para mim colocar um barbante depois. Terminei aqui a parte do cos, trabalhei aqui esse passa-fita. Depois do passa-fita, trabalhei 2 carreiras de ponto baixo. Uma carreira eu coloquei elástico e a outra não. Então, trabalhei aqui uma carreira de ponto baixo e a última carreira aqui de ponto baixo eu coloquei elástico, tá? Então, aqui a parte do cos ficou assim. Você pode fazer do jeito que você quiser o seu cos aí, tá? Então, o meu ficou assim. Agora, eu vou continuar aqui na parte da perna. Depois de você ter feito todas as carreiras aqui da perna da sua calça, a quantidade de carreira é você que vai mandar, tá? O tamanho, o comprimento da perna da sua calça é você que vai mandar. Então, depois de você ter feito todas as carreiras, você pode deixar assim, a finalização dela pode ser assim, não precisa fazer nada se você quiser, tá? Que é a barra da perna da calça. Ou você pode, eu fiz a minha assim, ó, deixa eu mostrar a outra perna aqui pra vocês verem. Ó, a finalização da minha perna eu fiz assim, ó, da perna da minha calça, tá? Eu fiz assim. Vou mostrar pra vocês como eu fiz aqui, mas se você não quer fazer essa finalização na barra da perna da sua calça, você pode deixar assim, ou você pode fazer um outro biquinho de acabamento que você quiser fazer aí. Eu fiz a minha assim pra poder ficar igual aqui a parte do cos, para ficar tudo igual, tá? Por isso eu fiz o acabamento da perna da minha calça assim. E eu vou mostrar pra você que queira fazer igual eu, fazer o acabamento da sua calça igual eu fiz na minha aqui. Nossa, gente, a minha enrolou tudinho na minha perna aqui. Eu vou mostrar pra vocês como eu fiz. Aqui, ó, eu vou finalizar normal com ponto baixíssimo, aqui no ponto alto, né, que fiz pra iniciar. E aí, a partir daqui, eu vou iniciar a minha carreira. Eu trabalhei aqui, ó, uma carreira de ponto alto, uma carreira de ponto baixo, uma carreira de ponto alto e finalizei com a carreira de ponto baixo. Então, eu vou ensinar aqui pra vocês, ó. Eu vou subir 1, 2, 3 correntes que me equivalem a um ponto alto e vou colocando um ponto alto para cada ponto da base aqui, ó. Cada pontinho da base, eu vou colocar um ponto alto. Toda a minha carreira vai ser feito isso. Só trabalhar ponto alto, tá, gente? Ó. Ponto alto, ponto alto. E no ponto alto, ponto alto. Aqui, ó. Ponto alto. Aqui nós temos um pontinho baixo. Eu vou colocar um ponto alto nele também. Ó, ponto alto. Aqui os meus pontos altos, gente, eu trabalho alongado. Não tem necessidade de você também trabalhar ponto alto alongado aqui na barra, se você não queira, tá? Você pode fazer ponto alto normal, eu trabalho alongado, tá bom? Toda a minha calça, a perna da minha calça aqui, eu trabalhei com ponto alto alongado, tá bom? Finalizando aqui a carreira de ponto alto, vou finalizar no primeiro ponto alto aqui com ponto baixíssimo. Agora, eu vou trabalhar uma carreira de ponto baixo. Então, eu vou fazer uma corrente, venho no mesmo ponto que finalizei com ponto baixíssimo e trabalho um ponto baixo. E agora, eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto alto da carreira de base. Finalizando essa carreira aqui de ponto baixo, aqui na minha calça, eu trabalhei mais uma carreira de ponto alto
e mais uma carreira de ponto baixo. Então, eu fiz uma carreira de ponto alto, uma carreira de ponto baixo, uma carreira de ponto alto e finalizei com a carreira de ponto baixo. Se você quiser, você pode parar nessa carreira aqui, ó, faça de ponto alto, finaliza com uma de ponto baixo. Aqui, se você quiser também, ao invés de você fazer carreira de ponto baixo, você pode fazer ponto baixo com pontinho picô. Você que escolhe como você faz a finalização da barra da sua calça, tá? Fica livre para você fazer da maneira que você quiser. Se você quiser trabalhar só uma carreira de ponto alto e uma carreira de ponto baixo e parar por aqui também pode, tá? Fica bem legal também. Aqui na minha calça, como eu já mostrei pra vocês, eu trabalhei uma carreira de ponto alto, uma carreira de ponto baixo, uma carreira de ponto alto e finalizei com uma carreira de ponto baixo e a barra da minha calça ficou assim. Fazendo aqui todas as carreiras de acabamento que você escolher para fazer aí na sua calça, então a sua calça vai estar pronta. Eu vou finalizar as minhas carreiras aqui, vou trabalhar essa de ponto baixo, trabalhar de ponto alto e a de ponto baixo, e aí a minha calça também já vai estar finalizada. E o vídeo de hoje foi esse, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Se você assistiu o vídeo até aqui e ainda não deixou o seu joinha no vídeo, faça isso para me ajudar, tá bom? Ajudar a fortalecer o canal. Deixa aqui embaixo o seu comentário, o seu feedback. Diz para mim o que você achou dessa calça, se você vai fazer para você, se você está fazendo, qual é a cor que você está fazendo. E quando você terminar o seu conjuntinho, não esquece de tirar foto, postar nas suas redes sociais e me marcar para que assim eu possa ver o seu trabalho também, tá bom? Não esquece de deixar aqui um comentário, de deixar o seu joinha. Deixa o feedback aqui pra mim, você vai estar me ajudando muito. Ou também, se você tiver alguma dúvida, ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou amar responder você. Eu procuro responder todas as perguntas que tem aqui no meu canal, tá bom, gente? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado de mais desse vídeo. Um beijo no coração de cada um de vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.